Gálatas 5:16. Antes de falar do fruto, né? Porque Paulo está fazendo um contraponto e falando essas duas dualidades, né, que nós enfrentamos como homens e como servos de Deus, né? 16. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Deixa eu ler na Bíblia Viva, porque é mais fácil de entender. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Entretanto, quando vocês... 19. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho, e haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas, quando o Espírito Santo controlar as vossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. E aí vem o fruto do Espírito, que nós vamos entrar mais no final da palavra. Então, essa versão é bem compreensível, né? A Bíblia Viva, né? Queridos, aqui Paulo está falando, né, está mostrando para nós essa luta, né? Nós estamos diante de dois reinos. Nós estamos no reino dos céus, mas ainda militamos na nossa carne, que tem uma inclinação para o reino das trevas. E você não fica chocado quando você lê essa lista aqui de obras da carne? Para quem que Paulo estava falando isso? Para os Gálatas, para a gente crente, para a gente da igreja. Feitiçaria que ele coloca aqui, olha, como obra da carne. Pastor, isso não se encaixa na gente, não. Se encaixa sim. Sabe o que significa feitiçaria aí? Incentivo à atividade de demônios. Quer ver uma coisa que incentiva a atividade do demônio? Rebeldia, grupinho, facções. Tudo isso incentiva a atividade dos demônios. Aí a gente acha que feitiçaria é comprar uns negócios e ali numa cachoeira, numa encruzilhada, botar alguma coisa para o santo. Querido, Satanás, ele é muito mais astuto. Ele não vai enganar crente, ele não vai tentar contra nós com as coisas que é totalmente dele. E para ele não. Ele entra por aí, né? E o Senhor vai falar, o Senhor disse isso lá para Samuel quando Saul, né, fez aquilo tudo ali, ó. Ele disse, olha, porfiar é pior do que a idolatria, né? A rebeldia é um espírito de demônio, né? Então tudo isso são obras da carne. Nós vivemos nessa guerra, travamos essa luta. Essa natureza está aqui dentro de nós. Aí ele vai dizer o seguinte, para nós andarmos no Espírito. E o verbo significa uma ação contínua. Só tem uma maneira, só tem uma forma da gente fazer com que essa natureza vá perdendo cada vez mais força e a natureza que vem de Deus, a natureza do reino celestial, ela prevaleça. É andar constantemente no Espírito, é fazer as coisas que o Espírito quer que façamos, né? Eu vos aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito. E como é que nós vamos estar mais sensíveis e mais atentos às instruções do Espírito? Quando nós nos voltamos para as coisas do Espírito de Deus. Por exemplo, uma coisa que hoje fala muito, que as pessoas buscam muito, até dentro da igreja mesmo, é a tal felicidade. Como viver a vida cristã feliz.
Se você veio para Jesus buscando primeiro felicidade, você já começou com o pé errado. Jesus manda a gente ser santo. Agora, em busca da santificação, você acaba encontrando a felicidade num relacionamento próximo com Ele, num relacionamento muito, muito apegado a Ele, você vai ser feliz sendo santo. Isso inverte isso até para os casais. Pastor, eu quero é ser feliz. Sim, você vai ser feliz num casamento com Jesus, mas antes tem todas as obrigações desse casamento com Jesus, dessa relação com Jesus. Na nossa relação com esposa é assim também. As pessoas querem ser felizes, mas não sabem que casamento implica algumas obrigações. Implica o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, implica a esposa seguir a liderança desse marido. Aí vira uma bagunça quando o marido não lidera e a esposa começa a liderar e fazer o papel dele. Vai bagunçando todo aquele projeto maravilhoso que Deus deu para nós. Então, a nossa inclinação, há uma inclinação nossa para as coisas da carne, para as obras da carne. E o texto vai dizer que as obras da carne são manifestas. Você não precisa fazer uma pesquisa apurada, você não precisa gastar tempo com uma lupa procurando as obras da carne, não. Qualquer hora, qualquer dia, no seu trabalho, onde você vai, na sua família, você vai ver obras da carne sendo manifestas. Nas relações, nos relacionamentos, em qualquer nível. Elas são visíveis, elas estão aí. Nós topamos com ela a todo momento, né? Então, queridos, é uma guerra. Nós estamos nessa dualidade, né? Entre essas duas forças que lutam no nosso interior, né? E a que vencer é a que fará a diferença na nossa vida. Então, vá analisando aí. Se você ainda é um cristão carnal, se prevalece em você determinadas obras, saiba que você é um cristão que ainda não venceu esse lado. E saiba de uma coisa, quem tem que vencer é você. É você que tem que pender para esse lado. Como é que eu pendo para esse lado, pastora? Caminhando, seguindo a direção que o Espírito está dando. Como que eu faço isso, pastora? Renovando a sua mente pela palavra do Senhor, renovando a sua comunhão com a igreja. É no corpo que a gente cresce. Eu duvido, a menos que você esteja ou tenha que estar no meio da selva amazônica, isolado, só com a sua Bíblia, você não tem contato com ninguém, o Espírito de Deus vai mandar um reforço para você sozinho no meio da selva amazônica, para você continuar sendo crente. Mas aqui, você precisa da comunhão do corpo. E eu não estou te falando isso porque sou pastora, não. Se eu pudesse, eu pegava você todo dia na sua casa e sentava você aqui nesse banco para você ter comunhão. Você tem comunhão quando você louva, você tem comunhão até no nosso lanche, que já foi proibido, que já voltou, que vai ser proibido de novo, que não sei o quê. É hora da comunhão, não é verdade? Quantas pessoas você conversa, você fala, você ajuda, você ora, você dá o telefone na hora da comunhão do lanche? O lanche da igreja não é lugar de glutonaria, é lugar de comunhão com o Senhor. Então aqui é esse corpo maravilhoso, a comunhão e seguir e pender para o lado das coisas do Espírito é nessa comunhão. Aqui é esse momento, mas você tem a sua parte na sua casa, você tem um momento que às vezes você faz com a sua família, mas além desse você ainda tem o seu momento solitário com Deus, você e Deus. Tem coisa que a gente não fala para Deus nem perto do esposo, concorda, pastor? Verdade? E aquelas coisas que você precisa confessar, que está só no coração, aquela coisa que ainda não saiu daqui, sabe aquele desejo que Tiago fala, que depois do desejo da luz, ele ainda não deu a luz, mas está aí, isso é obra da carne. Desejos pecaminosos, você só vai ficar livre dele o dia que você tiver esse corpo transformado num corpo glorioso. E principalmente se você veio para Jesus agora, se você era acostumado a hábitos ruins lá fora, se você era acostumado a pornografia, se você era acostumado a filmes horrorosos, se você era acostumado a um palavreado sujo, chulo, isso você precisa vigiar mais nessa área do que eu que já estou fazendo isso há 50 e poucos anos, entende?
Porque muitas coisas na nossa vida, e o fruto do Espírito ele não cresce em nós, é porque nós somos habituados a um determinado tipo de pensamento. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar. Como é que eu me conformo com o mundo? Como é que eu acho que as coisas lá do mundo não são tão prejudiciais para mim assim? Quando eu não tenho uma mente renovada pela palavra de Deus. Rogo-vos, Paulo fazia um pedido, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus para com vocês, que apresente os seus corpos em sacrifício vivo. O que é apresentar esse corpo em sacrifício vivo? É não colocá-lo na iminência desses desejos, é não exacerbar nele, é não dar vazão para esses desejos. Isso é colocar o corpo em sacrifício vivo. Não é mais o sacrifício lá que os romanos faziam para os deuses. Mas agora, por onde eu vou, onde eu estou, suas mãos, seus pés, seus olhos, sua mente tem que estar sendo colocada constantemente, diariamente, num sacrifício vivo. Está lá com aquele pensamento ruim? Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento da minha mente. Leia um versículo, recite um versículo em voz alta. É isso que faz com que a sua mente vai sendo renovada. Ela não vai sendo poluída. Aquilo que você vê também com seus olhos polui muito. Então isso é a nossa tendência de pender para esse lado. Mas quando você anda em espírito, quando você ouve a voz do Espírito, quando você lê a palavra, quando você ora, essa parte começa a perder força, ficar insignificante, e a parte espiritual começa a crescer. Você começa a pensar mais nas coisas de Deus, você começa a não ter mais esses desejos pecaminosos, você começa, às vezes está na sua casa fazendo coisas aleatórias, o Espírito Santo começa a falar com você, começa a te dar direção, começa a te dar discernimento, né? Então, queridos, é isso, já não está mais pendendo. Agora, não significa que eu não tenha que ter cuidado. Todos nós, pastor, líder, músico, levita, todo mundo, o cuidado tem que ser constante. Não é 50 anos de uma carteirinha que eu tenho garantia. A minha garantia é depender todo dia da graça de Deus. Esse caminhar, esse andar no Espírito significa dependência diária de Deus. Muitas pessoas boas, muitas pessoas que já fizeram muito para Deus, se perderam, porque chegaram num nível que achou que podia estar tranquilo. Não. Sabe o dia que você vai estar tranquilo? O dia que você estiver lá com Ele. Aí você pode dormir tranquilo. Aí você nem vai dormir mais, né? Tu é eterno, tu vai adorar o tempo inteiro. Então, queridos, o fruto da carne, o fruto do Espírito é o caminho da renúncia, é o caminho da morte, né? É a escolha da porta estreita. Isso é o caminho do Espírito. Buscar esse outro lado, pender para esse outro lado, é muito fácil. Você não precisa nem buscar. Eu falo às vezes para alguns casais que alguns anos atrás, para você ter acesso a uma pornografia, você precisava ir a uma banca, comprar alguma literatura e aí assim por diante. Hoje está aqui, ó. Basta um clique, um clique no sistema iTouch, né, Erison? Só isso. O pecado está a um clique da sua mão. Entende? Isso dificulta mais para algumas pessoas, que faz desse objeto aqui o seu... Você sabia que já existe uma síndrome chamada FOMO, que é uma síndrome que a pessoa se sente excluída e é como se o celular fizesse parte da mão dela. Você que sai, que esquece às vezes o celular, você já viu a agonia que te dá? Eu entendo que tudo nosso está aqui dentro. Eu falo com todo mundo por aqui, marco tudo por aqui. Você já nem liga mais para ninguém, né? É tudo pelo zap, né? Então está tudo aqui. Então já meio que faz parte de você. Só que ao mesmo tempo que isso faz parte de você, você tem que saber que você é livre em Cristo para fazer o que você quiser. Mas você não é livre para fazer tudo aquilo que Deus não quer que você faça. Você pode fazer, mas você não deve fazer. Está escrito na palavra isso. Ninguém vai colocar. Mas quem é que nos dá esse limite? Na lei era mais fácil. Você pensa que na lei era mais difícil? Não, era mais fácil.
Ou faz isso ou morre. Ou peca assim ou é apedrejado. Agora Paulo vai dizer, ó, vocês são livres, não useis da liberdade que vocês têm, porque não tem mais uma lei dizendo para você que não pode adulterar. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne busca sempre essas ocasiões de nós acharmos que, não, eu nunca me acho boa em nada no reino de Deus, eu me acho que eu preciso de Deus toda hora. Toda hora eu preciso de Deus. Todo dia eu falo, Espírito Santo me ajuda nesse dia. E sabe que está dando certo? Tem 50 anos que eu estou vencendo. Tem 50 anos que o Espírito está renovando a minha mente. Tem 50 anos que o Espírito está me revelando mais a palavra. Tem 50 anos que o Espírito está me ajudando a ser um pouco melhor do que ontem. Me ajudando a ser mais perdoadora, a falar menos, a filtrar mais as palavras, a não tecer determinados comentários. Dá certo. Dá certo. Andem em espírito e você não vai cumprir os desejos da carne. Então o fruto é o caminho da renúncia, né, o caminho da morte, a escolha da porta estreita. Isso não é fácil, irmãos. Quantas igrejas, vai lá no YouTube, vai lá nos canais e vê quantas igrejas que vai pregar isso. Vai dizer isso para você. Você está diante de uma porta estreita, que o caminho para o céu é apertado. A porta larga são muitos que encontram. Poucas. Você vai ver um Jesus abençoador. Você vai ver um Jesus que te ama incondicionalmente. Ah, ele te ama incondicionalmente. Mas ele jamais vai permitir que você não seja cada dia mais parecido com ele. Porque foi para isso que ele morreu, foi para isso que ele veio aqui. É para te resgatar na imagem que foi perdida desde o Éden. Imagem e semelhança dele. Capacidade moral, espiritual, emocional de ser e realizar aqui na terra as mesmas obras que ele realizou. É isso que você aprende na palavra? É isso que é andar em espírito, é isso que é caminhar dentro disso aqui. E deixa eu dizer algo para você. Não tente fazer da sua força, porque na sua força não vai. Não vai. Nenhum homem consegue santificação na força do seu braço. Nós só conseguimos quando nos prostramos nos pés do Senhor, quando nos arrependemos das nossas fraquezas, quando clamamos a Ele, Pai, me ajuda, Espírito Santo me fortalece, Espírito Santo me ajuda. É assim que você vai conseguir agradá-lo, é assim que você vai conseguir. Mas sabe o que esta carne, sabe o que esta natureza caída ela quer? Ela quer glória. Ela quer honra, ela quer pódio, ela quer lugar de destaque. E Jesus não prometeu isso para mim nem para ti em lugar nenhum da palavra. Procura para ver se você acha. Pastor, a Bíblia fala que o Senhor vai nos honrar. A honra para os cristãos lá dos nossos primeiros pais da igreja era serem jogados na arena, como o pastor Jorge pregou aqui no domingo. Eles iam felizes, sabendo que ia ter um encontro com o noivo, com o amado, com aquele que morreu por eles. Então, queridos, a porta é estreita. O caminho do fruto do Espírito não é brincando, não. É sendo sério. Não estou falando sério, carrancudo, não. Porque há algum tempo eu achava que ser carrancudo era ser santo, né? Ter um cabelo de coque, muito mais ainda. Vestir um saião lá no pé. Oh, essa irmã, essa... Não. Por baixo disso pode se esconder muita coisa. A santidade está num comportamento, num espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, principalmente para as mulheres. Hoje eu fiz um videozinho no Rio, de brincadeira, e deu até certo, né? Quer ser uma mulher poderosa? A Bíblia te dá a receita. Não está falando tanto aí do empoderamento feminino, né? O empoderamento feminino que se fala tanto é diminuindo a condição do homem. O lugar que Deus deu para ele. Deus não faz isso não vai fazer nunca, isso não vai acontecer nunca. Precioso para Deus, o espírito manso e quieto, que é precioso. Espírito manso e quieto significa força sob controle. As mulheres hoje têm muita força, mas tudo descontrolada. Força vertida no lugar errado, comportamento no lugar errado. Isso está trazendo um descontrole na família, descontrole nos casais, descontrole em tudo. Mas eu vou ficar com a palavra, eu vou ficar com o fruto do Espírito, porque tem dado certo e vai continuar dando certo.
Não é porque está dando certo, não. É porque a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é uma verdade que não muda. Então, vamos entrar pela porta estreita, né? A palavra de Deus mostra para nós, homens, que queriam esses lugares a qualquer custo. Saul, Sansão, que era um homem, o pastor falou aqui de milagre, né? Do povo judeu, que era um homem que teve mais poder. Você não vai ver um homem na Bíblia que recebeu os pais, antes dele nascer, recebeu as instruções de como ele deveria ser criado. Gente, que maravilha. Um homem que teve tanto poder, mas o que ele queria? Ele pendeu para esse lado. Esta agrada os meus olhos. A força que ele tinha, o segredo que Deus havia dado para ele, ele ficou brincando com o segredo no campo do inimigo, fazendo enigmas para os inimigos tentar adivinhar, né? E depois foi dormir lá no colo de Dalila, e ela, com toda aquela sedução, descobriu o segredo de Sansão. Sansão queria glória, queria poder. Ele não entendia o lugar que Deus tinha dado para ele. Ele era um nazireu de Deus. Ele não podia se contaminar. Você é um nazireu de Deus. Não se contamine com o pecado. Não deixe seu coração se contaminar, não. Deixa eu dizer para você, os prazeres, eu tenho visto isso com muitas pessoas, os prazeres momentâneos, aqueles que parecem mais mirabolantes, eles sugam a sua energia, sua capacidade de raciocinar, sua capacidade de ponderar, sua capacidade de analisar, seu bom senso. E depois que passa, Satanás acusa seu fraco, sua fraca. Então, a Bíblia vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esteja na presença de Jesus dizendo, Senhor, aqui está essa Márcia, minha limitação é essa. Eu tenho até uma certa condiçãozinha em algumas coisas, Senhor, mas a minha limitação é essa, essa e essa. Enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai estar enviando força, Deus vai estar enviando graça, Deus vai estar enviando até os anjos para te proteger no momento que você não vê nada, que você não consegue ver a tentação. E outra coisa, queridos, para nós vencermos essa guerra, né? Essa força terrível que milita dentro de nós, nós precisamos mais do que nunca de uma vida de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha quantos princípios de Deus tem nessa oração. Livra-nos da tentação, não nos deixe cair em tentação. Essa é a oração que nós temos que fazer todo dia nesse tempo em que estamos vivendo. Qualquer tempo, mas esse tempo ela é primordial. Não nos deixe cair em tentação. É no percurso, é quando você estiver indo que a tentação vai passar por você. Mas peça ao Senhor que não te deixe cair em tentação. Não te deixe entrar em tentação. Em testes que você não possa vencer. Deus permitiu que Jó passasse um teste terrível. Mas com Pedro, ele disse assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, né? Já Jó deu o testemunho dele. Então, queridos, Deus sabe a sua condição. Deus sabe se você é Jó, se você é Pedro, você só não pode ser Judas, porque o Judas era irremediável o coração dele. Não seja, tá? Seja Pedro, né? Aquele que não tem muito pensamento reflexivo, fala primeiro para depois pensar o que falou, mas tem um coração arrependido. Porque Pedro, quando falava, ele estava sendo sincero. Ele só não sabia que a força dele não dava para enfrentar na hora né, do vamos ver. Que Deus está vendo seu coração. O Espírito Santo está aqui para trabalhar com cada um de nós. E como eu já falei várias vezes para vocês, o Espírito Santo tem um trabalho personalizado. Para o pastor Jorge, para o pastor Wilton, pastor Ricardo, pastora Ana, para cada um ele trabalha na forma como você precisa. Tem uns que ele precisa ser mais intenso, tem uns que ele precisa tratar com mais amor, tem alguns que ele coloca no colo, tem alguns que ele dialoga, tem alguns que às vezes ele deixa no canto sem falar muito, porque é respondão, é desobediente, fala demais. Então, queridos, o Espírito Santo conhece você. Você é precioso para Jesus. Jesus não morreu para você ficar dentro de uma igreja, nadar e morrer na praia, não.
Dar fruto do Espírito significa que você está casado com Jesus, num relacionamento íntimo com Ele. E o resultado desse relacionamento só pode ser uma progenie maravilhosa, como diz lá na linguagem da reprodução do gado lá. Certo? Uma coisa preciosa, maravilhosa. O fruto do Espírito. Então, queridos, diferente de Sansão, diferente de Saul, né? Saul, ele queria a glória para ele. Saul, ele queria que o povo o apoiasse. Deixa eu dizer algo para você. Nós, quando estamos na presença do Senhor, o povo que está com o Senhor e que quer o Senhor vai nos seguir, vai estar junto conosco. Mas muita gente está atrás de alguém que não deveria estar. Está atrás de pessoas que não está indo, não está caminhando nessa proposta. Não está caminhando nesse caminho. Moisés era um exemplo de homem de Deus. Moisés, ele viu a glória de Deus, mas ele era um homem manso. Moisés era um homem que mostrava a glória de Deus pela condição que ele tinha, pelo fruto do Espírito que tinha nele. Pensa que mansidão aquele homem tinha. Carregar aquele povo, milhares de almas naquele deserto, reclamando e murmurando. Tinha que ser muito manso. Não sei se eu daria conta, não. Acho que eu não daria conta. Não daria mesmo, não. Não é? Mas Moisés conseguiu. Moisés conseguiu, tá? Então, é isso que o fruto mostra para nós. Então, eu te aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito. E ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que faça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode jejuar. Nós terminamos agora, né, um jejum de 21 dias, né? Você pode jejuar, e é super importante jejuar para alguma fraqueza que você quer enfrentar ou quer vencer. É uma coisa que fortalece. O jejum fortalece o espírito e deixa a carne fraca. O jejum é algo muito, muito importante nessa guerra, nessa batalha, né? Mas deixa eu dizer para você, você pode terminar um jejum de 21, você pode terminar um jejum de 40, que a sua vigilância tem que ser a mesma. Não brinque, continue vigilante, porque você vai precisar continuar vigiando. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que justamente são o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. As coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Veja que aqui ele coloca que o Espírito nos domina. Significa, não é um domínio obrigado, não. É algo que o Espírito só nos conduz totalmente quando há uma entrega total, tá? O Espírito não faz isso. Quem faz isso é Satanás. O Espírito Santo, você precisa se entregar. Apesar dele conhecer todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas. Por que Jesus disse lá em Apocalipse, na revelação de João, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso fala de um livre-arbítrio que nós temos e uma capacidade que nós temos de querer ter de Deus essa comunhão. Querer que o Espírito Santo venha sobre nossa vida e nos conduza em tudo. Então, não é um domínio para o mal. Esse domínio aqui significa que houve uma entrega total de sua parte ao Espírito Santo. Então, agora, quem está conduzindo não é mais o desejo carnal, não é mais a natureza pecaminosa, mas é o Espírito Santo de Deus. E você pode ter certeza, se você já conseguiu esse nível de entrega, você está indo para o caminho bom, você está indo para o lugar certo. E o final desse caminho vai ser o céu na presença do nosso amado Jesus. É isso que a palavra mostra para nós. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, para alguém ganhar o domínio, né? E nossos desejos nunca estarão livres de pressões. Eu não sei se é o Lloyd Jones, acho que é o Lloyd Jones que ele fala isso, né? Que a nossa, não, o Lloyd Jones, ele fala que a nossa carne, ela nunca vai se santificar, porque ela está marcada, né, pastor, por essa natureza. Então, a santificação, como é que é a santificação, pastora? A santificação vai fazer com que eu perca o domínio desses desejos. Antes de nós termos Jesus, nós éramos escravos do pecado. Todo mundo que adultera sem Jesus sabe que o adultério é errado.
Mas eu pergunto para você, ele consegue sair de lá? Não, porque ele está dominado pelo pecado. Alguns até conseguem, mas aí tem outros e outros pecados. Hoje, o pecado está aí, ó, à disposição nossa, está diante de você. Mas como ele não te domina mais, porque o sangue de Jesus, ele lavou você, e a graça e o poder do Espírito Santo suplanta o poder do pecado, você é livre para escolher não pecar, tá? É diferente da graça barata. Porque o pessoal da graça barata diz o seguinte: você pecou, meu irmão? Ok, fique tranquilo, Jesus te ama. E aí vem um pecado hoje, vem o mesmo pecado amanhã, vem a repetição depois de amanhã, no mesmo pecado. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja no mesmo pecado. Isso é graça barata. A graça que foi dispensada a mim, me dá condição de olhar para o pecado e rejeitá-lo. É diferente. É diferente. Agora, passam os anos, daqui a pouco eu posso pecar, nós podemos pecar? Podemos. Todos nós. Quando você vê alguém pecando, não fique achando que você é bom, não. Olhe para ele e fala assim: Jesus, me guarde. Senhor, me cobre com teu sangue da cabeça aos pés. Nunca ache que você é mais forte do que alguém que pecou e pecou feio. Nunca pense isso. Nossas justiças, a Bíblia vai dizer em Jeremias que é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Por que nos faz justos? A justiça dele, pelo sangue de Jesus. Nós fomos justificados lá na cruz dos nossos pecados. Então, essa natureza ruim, ela precisa de cuidado diário e constante. Mas é muito bom quando você vê que ela perdeu força, quando você vê que o Espírito está te guiando, que o Espírito está te dirigindo. Você fica com muito mais sensibilidade para as coisas do céu, você fica com muito mais ânimo para as coisas de Deus, e assim por diante, né? Aí ele vai dar aquela lista enorme de idolatria, feitiçaria, ódio, luta, ciúme, ira. Por exemplo, irmãos, a ira, eu gosto de falar da ira, por quê? Porque a ira é um sentimento instantâneo do nosso organismo e uma reação do nosso cérebro quando você é provocado. Por exemplo, quando eu sentei aqui, o pastor Edson pisou no meu dedão do pé e ele nem me pediu desculpa. Fiquei chateada com ele. Fiquei chateada. Entendeu? Ele foi trocar de lugar ali para o pastor sentar, né? E pisou no meu pé, doeu pra caramba, porque ele é pesado, né? Na hora dá uma certa ira. Mas não falei nada, não. Isso é uma coisa boba. Estou dando um exemplo de uma coisa boba, mas essa é a reação do organismo, instantânea. Se alguém te provocou, se alguém te falou uma palavra dura, alguém te prejudicou, é uma reação instantânea de você ficar irado. Irai-vos, mas não pequeis. E o pecado pode ser uma lista também enorme. Briga, palavra torpe, ficar sem dormir com ele, ficar sem falar 2 dias, 3 dias, uma semana, né? Outro dia eu falei com um casal assim: tudo bem? Ele: não, tudo bem, foi só uma coisa à toa. Ah, então que bom, aconteceu isso e isso. Ah, então resolveu rápido? Sim, tem mais ou menos uma semana que a gente não se fala. Esses são, né? Então veja, a ira é esse lugar. Mas quando ele fala de ira aqui, ele está falando de algo arraigado, algo que fica. Tem pessoa que não consegue liberar uma ofensa. Irmãos, ninguém vai chegar no céu se não aprender a liberar ofensa. E se você me perguntar quantas vezes você tem que perdoar alguém, principalmente o seu cônjuge, sabe aquele casal que parece estar dormindo com o inimigo? Você precisa aprender a perdoá-lo ou resolver a situação. Porque servo de Deus não é para ficar assim também todo dia em atrito, em desavença, não é. Está faltando aí a ação do Espírito, tá? Está faltando aí o fruto do Espírito. Casal a gente irrita, a gente, né, pisa no dedo do outro, mas isso tudo tem que ser resolvido. Isso tudo tem que ser resolvido. Então, essa coisa que fica, isso também vai prejudicando. Eu estou falando de uma ira que fica arraigada. Ninguém vai chegar no céu se não elaborar perdão, processar ira, processar tudo isso. Inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Não dá nem para ficar nessa lista aqui. Aí ele finaliza assim, ó. Como já vos avisei antes, novamente, como já fiz, que todo aquele que levar esse tipo de vida, eu gosto dessa expressão da Bíblia,
Tá vendo que é um hábito de vida? Ira você tem. Um dia ficar com raiva de alguém, ou ficar uma semana sem falar com alguém, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, vai talvez acontecer. Isso é uma coisa, mas você levar esse tipo de vida constantemente, aí significa que a ação do Espírito não provocou mudança na sua vida. Significa que você não deixou o Espírito trabalhar na sua vida. Significa que você não está produzindo o fruto do Espírito. É isso que a palavra está mostrando para nós. O pecado, a ira, uma palavra mal falada para você é um acidente de percurso. Na nossa caminhada, enquanto estamos caminhando, isso vai acontecer conosco. Agora, uma ira arraigada, uma coisa que não saiu, falta a ação do Espírito aí trabalhando no seu coração. Em nome de Jesus, você precisa colocar isso diante de Deus. E deixa eu dizer outra coisa. Deus está tão preocupado com esse lugar aqui, ó, com esse coração seu e o meu. É tão importante para Deus o que está aí, como Ele está, e como Ele está se relacionando com Deus e com as pessoas, que Jesus diz lá, ó, se você vier ofertar no altar, tiver alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tiver alguma coisa contra você, é tanto para quem ofendeu, quanto para o que foi ofendido. Jesus não contemporiza ninguém quando se trata de perdão, tá? Se foi ofendido, foi alguém que te ofendeu, você tem que liberar o perdão. Se foi você que ofendeu, você também tem que liberar o perdão. Vai lá, conserta com teu irmão, depois vem e traga a oferta. Por que isso, irmãos? A oferta era tão importante no templo, muito importante, e continua sendo. Mas Jesus está muito mais, ou seja, um coração bloqueado anula qualquer oferta que foi feita no altar. Um coração que não deixa Deus agir aí dentro, que não deixa Deus trabalhar, não adianta. Eu conheço pessoas que vão para o mundo, estão lá no mundo e vêm na igreja todo mês dizimar. É como se fosse aquela coisa assim para aplacar a culpa. Essa oferta não tem valor para Deus, porque Deus quer antes de tudo a relação, o coração dessa pessoa. A oferta é uma consequência de uma relação já próxima que você tem com seu Pai, com Jesus. Entende, queridos? Isso é maravilhoso no Evangelho. Isso é diferente de religião. Isso é uma vida viva. É uma relação viva. Entenda isso. Jesus não quer a igreja para estar cheia de gente. Ele quer muita gente aqui. Mas Ele quer que todos entendam que nós estamos casados com Ele. Quer ver? Como não vai dar tempo, abre a sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 4. Olha que coisa linda. Paulo está falando de casamento, e aí ele fala da nossa relação com Jesus. Romanos 7, versículo 4. Paulo começa aí fazendo uma analogia do casamento, né? Aí quando chega no 4, ele fala assim, fazendo uma comparação com o que ele havia falado antes. Meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei que operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei que mostrava o pecado, mas não tinha o poder de libertá-lo, para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. A lei caducou quando Jesus veio, quando a graça foi dispensada a nós, porque a lei apontava, você peca e você pecando, você tem que fazer isso e isso. A graça mostra o pecado, mas antes de que você peque, ela mostra, tem um caminho para você não pecar. E aí ele fala aqui, ó, vocês pertencem por meio do corpo de Cristo, lembra? Vocês morreram relativamente para essa velha vida, para a lei, que aponta o pecado, mas não tem o poder de tirar. Mas agora vocês vivem no corpo de Cristo para pertencer a Ele, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha que versículo lindo, dá 3, 4, 5 estudo. Mas é isso que Paulo está falando, ele está fazendo uma comparação do casamento que nós temos com Jesus, dessa relação de proximidade. Morremos para aquela velha vida e nascemos para esta relação, para dar fruto. Crente que não dá fruto tem algo errado. Ele não entendeu o que é o evangelho.
Crente tem que frutificar. E quando eu falo de frutificar, irmãos, não significa necessariamente trabalhar na igreja. Trabalhar na igreja é bênção. Todo pastor fica felicíssimo quando vê alguém trabalhando na igreja, né, pastora? Todos nós ficamos alegres demais. Mas deixa eu dizer algo. Eu não quero que você trabalhe na igreja se você ainda não aprendeu e não desenvolveu o fruto do Espírito na sua vida. Porque vai ser problema. Precisa desenvolver, precisa frutificar, precisa melhorar o relacionamento com Jesus, precisa entender que está casado com Ele. É isso que a palavra mostra para nós, queridos. Então, aí ele vai dizer, tudo isso, que todo aquele que levar esse tipo de vida, não herdará o reino de Deus. Vocês concordam comigo que é uma sentença forte? É muito forte. Porque Paulo estava falando para a igreja. Paulo estava falando para a igreja. Então, nós precisamos frutificar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a identificar quais áreas da nossa vida que precisa começar a frutificar. Aí ele vai dizer, as obras da carne são estas, tá? Se é uma coisa esporádica, se um dia você ficou irado, se um dia você perdeu o controle, falou o que não devia, ok, é só entrar no teu quartinho lá de oração, quarto de guerra, né? Vocês têm um quarto de guerra? Tem. Quantas guerras você tem lá com o Senhor? Briga com essa carne aí na presença do Senhor, lá no quarto de guerra. Briga lá, tá? E o Senhor vai fazer você vencer, com certeza. É assim que você vence. É lá na oração que você vence, você vence. Não tem uma pessoa que chegue na presença do Senhor, querendo sair dessa vida miserável, desse hábito horrível que eu tenho. E não tenha vergonha de falar seu hábito ruim para o Senhor, não. Ele não vai te condenar, não. Ele não vai te julgar, não. Ele vai falar, filha, vai começar a te dar o caminho. Vá por aqui. Amanhã você faz assim. Amanhã ele vai te dar um pensamento, faz diferente. Ele vai te dar as coordenadas de como você sair disso. Tem coisa que você não adianta falar nem para o pastor, você tem que falar para Deus. Eu quero sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Eu não quero. Faça isso. E aí ele vai te conduzir. Ele vai te ajudar. Aí ele vai dizer, mas o fruto do Espírito, depois dele dar essa lista de obra da carne, ele vai dizer, mas o fruto do Espírito Santo, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Que lindo, né? Ele que produz, mas depende de uma entrega sua. O fruto é do Espírito, mas você já prestou atenção que todas as qualidades do fruto, e o texto vai dizer o fruto, são 9 qualidades que deveria ser igual aos gomos de uma laranja, um fruto só, né? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quase que todas essas qualidades têm a ver com a minha relação contigo, com o próximo. Já prestou atenção nisso, né? Mansidão. Jesus disse, é um convite de Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então esquece aquela historinha que você conviveu com um pai bruto, com uma mãe bruta, com todo mundo que foi brutos na sua vida, porque você está aqui para aprender com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe por que tanta alma aflita? Sabe por que tanta alma cansada? Sabe por que tanta alma desesperada? Sabe por que tanta ansiedade generalizada? Porque precisa aprender mansidão com Jesus. E Jesus tem toda a paciência para te ensinar. É Ele que te leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Quer um lugar melhor do que esse para aprender mansidão com Jesus? Maravilhoso esse lugar. Só que Ele te leva para lá se você deixar Ele te levar. Ele não te leva à força. Não, você tem que querer. Você tem que buscar. Salomão, lá no livro de Cantares, vai dizer assim, ó, que o noivo chegou e mexeu na porta, e a noiva disse assim, já despi as minhas vestes, já estou deitada, não vou me levantar. Oxe, você acha que vale a pena fazer isso com teu amado? Você acha que vale a pena? Só porque você deitou mais cedo, não acordar, não abrir a porta do teu coração, não deixar o amado entrar, não deixar ele mudar isso aí que precisa mudar?
Sabe por que muitas vezes não muda? Nós não damos para Jesus, não. Márcia, quem somos nós para autorizar? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele não entra se você não abrir. Isso é um princípio dele mesmo que está aqui nessa alma e nessa mente. Características do próprio Deus, porque você é criado imagem e semelhança dele. Eu acho incrível como que Deus nos respeita. Como? Nessa questão. Então busque, chame o Espírito Santo para estar contigo. Chame Jesus. Jesus, eu quero aprender. Mansidão não é característica. Alguns até têm um pouco mais, dependendo do temperamento. Mas, por exemplo, um melancólico, é uma pessoa que fala pouco, reservado. Provoca um melancólico para você ver. Eu tenho um filho melancólico. Jesus. É a pessoa mais dura que tem de você convencê-lo. Do contrário. Né? Então, todos nós temos uma áreazinha assim na nossa vida. E a mansidão é para ser aprendida. Esquece a tua história. Esquece o teu currículo. Jesus reescreve histórias. Jesus reescreve a tua vida. Ele faz novo. Esquece isso. Esquece isso. Eu já fui uma pessoa altamente ansiosa. Altamente ansiosa. E fui eu que aprendi a controlar a minha ansiedade. Fui eu que aprendi. Pedindo ao Espírito Santo para me ensinar, para me ajudar, né? Todo dia eu ainda tenho que falar. Márcia, vai no teu ritmo. Agora é isso, depois é aquilo, depois é aquilo, depois é aquilo. O ansioso tem que falar isso, porque ele vive com excesso, ele sofre por excesso de futuro, entendeu? Ele não vive o momento presente, porque a mente dele processa o futuro o tempo todo. Se ele está na igreja, ele está assim, acaba essa pregação, pastora, que eu ainda tenho que jantar, ainda tenho que preparar meus negócios para amanhã. O ansioso é assim. Chega, pastora, você já falou muito de fruto do Espírito. O ansioso, ele não consegue, né? Ele sofre por excesso de futuro. E deixa eu dizer para você, nada vai ser acrescentado se você tentar adiantar na sua mente as coisas. Nada. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar, há tempo de ouvir, há tempo de pular de alegria, mas há tempo de ficar todo mundo caladinho ouvindo esta palavra que você precisa ouvir. Você precisa desta palavra, eu preciso desta palavra. Antes do Espírito ministrar com você, ele ministrou comigo. E eu fiquei lá, Espírito Santo, qual é a área que eu ainda preciso melhorar, meu Deus do céu? E o medo dele me responder. Como eu estava meio apressada, sabe, pastor? Eu ainda fiz assim, não, acho que ele não falou comigo hoje, não. Eu vou lá para a igreja, vou falar, mas com certeza ele já falou. Qual a área que eu preciso melhorar? E você sabe bem quem você é. Você sabe bem onde você é bom, mas tu sabe bem onde você é ruim. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. E lá no seu quartinho de guerra, fala ele para o Senhor. Não fale ele para o diabo. Nem fale para os amigos, tá? Às vezes você fala para o amigo e o diabo está ouvindo. Fala para Jesus. Fala a tua fraqueza para Jesus. Fala no teu pensamento. Não precisa nem esboçar a palavra. Porque o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele não envergonha você, não. Ele não envergonha a gente, não. Só quando é o soberbo. O soberbo é abatido pelo Senhor. Mas todo aquele que chega na presença de Jesus com o coração contrito, ele vai te abraçar, ele vai te acolher, ele vai falar o teu coração e a tua mente do jeito que você entende, pastora. Ele personaliza o diálogo com você, porque ele é Deus, ele te conhece. Então, o fruto do Espírito, quando nós controlamos a nossa vida, vai produzir. O Espírito luta contra o pecado não apenas na defesa, mas também no ataque. Ao produzir nos cristãos os atributos de um caráter santificado, como evidenciado em Jesus. Entenderam isso? Às vezes você está lutando, se defendendo de um desejo. Sim, luta, pode defender. Mas sabe como é que você ataca um desejo? Renovando a mente pelo poder da palavra, se enchendo das coisas de Deus, dando vazão às coisas do Espírito. Entende? Você está só na defesa. Não. Ataque isto com a palavra de Deus. Ataque isto com a renovação da mente. Ataque isto se inteirando mais no corpo de Cristo, estando perto de pessoas que acrescentam para você.
Muitas das nossas fraquezas, nós aprendemos às vezes com o irmão que está mais forte naquela área. Não é verdade? Tem pessoas que nos ensinam muito. Então é isso que faz com que você luta nesse nível também. Observe como a fé é crescente e consciente. E agora, para fechar mesmo, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro 1, 5 e 7. Nós vamos continuar semana que vem sobre o fruto mesmo, que não deu nem para entrar, né? 1 Pedro 1, 5 e 7. Não, peraí. 2 Pedro, irmãos, desculpa. Ele está falando da prática progressiva da graça cristã e os resultados disso aí. Você vai vendo que é uma coisa gradativa. 2 Pedro 1, versículo 5. Por isso, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, a força, né, empenhando nisso, associai com a fé. Olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas vamos associar com a fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Isso aqui dá 3 dias de estudo. Mas olha como é que eu só quero mostrar para você que é uma coisa gradativa, que quando você aceita Jesus e que você tem fé, você vai associando, vai crescendo, uma virtude vai ficando interligada na outra e você vai crescendo espiritualmente. E você vê que aqui ele fala também de algumas qualidades do fruto do Espírito, né? A fraternidade, que é o amor entre os irmãos, né? Além desse amor aqui, o amor. Qual é esse amor aqui? O amor ágape, o amor de Deus. O amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Aquele amor prático. O amor bíblico, o amor de Deus por nós, o amor que nós temos que ter e desenvolver aqui, não é aquele amor romântico. Não é aquele amor de quando está tudo bem. Não. É aquele amor que eu amo meu irmão, sabendo que ele faz parte do corpo de Cristo. Se ele tem uma fraqueza, eu tenho que agir com ele, ajudando nesta fraqueza. Se ele tem uma deficiência ou uma debilidade, eu tenho que ajudá-lo. É esse amor. Não é um amor romântico, não. É um amor porque desde o momento em que eu recebi o amor de Jesus por mim, eu tenho que transmitir através de mim esse amor para o corpo de Cristo, para os meus irmãos. Certo? Então veja que é uma coisa que vai sendo acrescentada. É uma fé crescente que se torna consistente. E voltando a Tiago novamente, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E aqui está uma grande obra de fé. Virtudes. Você não veio para a igreja para adorar e sair lá fora, está do mesmo jeito. Você não veio para a igreja para sair, adorar aqui e depois ir para o barzinho e beber cerveja. Não. Você veio para a igreja para sair daqui e continuar sendo igreja lá fora. Com tudo aquilo que você aprendeu aqui, que você recebeu aqui, e continua recebendo lá também. Você é uma igreja ambulante, aonde você vai. Fique de pé e receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E nós vamos frutificar para a glória de Deus. Porque aqueles que praticam, que é o oposto às obras da carne, que é o oposto do fruto do Espírito, né? Não herdarão o reino dos céus. Vamos adorar, depois nós vamos louvar, vamos orar aqui por uma pessoa que está necessitada. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo
mediante esta palavra, Senhor, que estamos ministrando, Senhor, de acordo com a nossa pastora tem trazido para a igreja, Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que corações nesta noite sejam agraciados com a tua presença, com a tua presença gloriosa que transforma, com a tua presença que muda, com a tua presença que dá força, com a tua presença que muda a mente, a forma de pensar e de agir. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus, aqueles que ouviram e que estão colocando diante de ti agora as suas fraquezas. Deus, em nome de Jesus, aceita e recebe estes corações, Pai, para que os teus filhos possam frutificar no teu reino, que o mundo possa olhar para nós e ver em nós os frutos de justiça, Pai. Eu abençoo a tua noiva, eu abençoo a tua igreja, Pai. Queremos te pedir, Senhor, pela Marlene, pela mãe da Ana Cristina que estão com Covid, pelo Lucas, Senhor, pela Ana Paula, Deus, que estão internados, Deus. Em nome de Jesus, visita estas vidas, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade. O Senhor conhece o nível, Senhor, de ataque desse vírus, Pai. E em nome de Jesus, nós queremos te pedir e queremos repreender todo o mal. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus as pessoas recebam saúde, Pai, porque o Senhor veio, o Senhor trouxe, o Senhor enviou Jesus para curar também as nossas dores, dores da alma e dores do corpo, Pai. E muitas pessoas têm